Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo da culpa narcisista. Quando você nasce em uma família disfuncional narcisista, eles colocam um sentimento de culpa em você. Eles falam, que você tem que estar grato a eles por tudo que eles fizeram por você. Eles jogam na sua cara os sacrifícios que eles fizeram por você. Só que se você parar para pensar bem, não foi sacrifício nenhum. O que eles fizeram por você foi até menos que o básico que eles deveriam ter feito para te manter vivo. Porque, considerando o transtorno de personalidade narcisista, eles só tiram das pessoas, eles não fazem sacrifício por ninguém. Então, o que pessoas narcisistas fizeram por nós foi o mínimo que deveriam ter feito, considerado por lei, para manter uma criança viva. Que a obrigação de qualquer pai, não somente pais narcisistas, quando decidem colocar um filho no mundo, é dar alimento, é dar vestimenta, é colocar um teto sobre a cabeça dessa criança. E isso não é sacrifício, isso é obrigação. Porque você não pediu para nascer. E por que eu estou falando isso? Porque pais narcisistas adoram jogar isso na nossa cara quando a gente é criança. Você teve teto, você teve comida, você teve roupa, o que mais você queria? Tem criança que nem isso tem. Como se eles tivessem feito um sacrifício por você. Para você se sentir mal, para você se sentir culpado. Por eles não ter te dado uma vida melhor, não ter te dado amor, carinho, proteção. E daí, trazendo essas necessidades básicas à tona para fazer você se sentir culpado, você não toca mais nem no assunto com medo. Você não fala mais do que te faltou, que foi amor, carinho, afeto, abraço, validação. E como você cresce ouvindo essas coisas, você se sente tão culpado que você não traz à tona mais nem as suas necessidades emocionais. E pais narcisistas colocam essa culpa em você para você nunca os deixar. Para você achar que você deve algo a eles, que você tem uma dívida eterna com eles. E então, eles fazem você acreditar que você tem que agradecê-los por você estar vivo. E eles te condicionam a fazer isso, porque se você não fizer isso, eles vão jogar na sua cara. Você é um filho ingrato, você não vê tudo que eu fiz por você e assim que você me paga. Você é um filho ruim, você não reconhece nada do que eu faço por você. Porque, na verdade, os pais narcisistas, eles querem que você os trate como os heróis da tua vida. Então, você se sentindo culpado, ingrato, um filho ruim, você não tem coragem de se impor. Você não tem coragem de dizer não. Você não tem coragem de se afastar, você fica sempre agradando eles, porque aí você fica tentando provar o seu valor, que você não é um filho ruim, que você não é um filho ingrato, que você não é o que eles falam de ruim que você é. Então você se submete ao abuso, aos maus tratos, ao desrespeito, aos xingamentos, às ofensas. Você acaba virando um escravo dos teus pais, no sentido de você ter que se submeter à manipulação e ao controle deles. Então, eles adoram jogar na sua cara o fato deles terem te dado na infância o que já era de direito seu receber, que era comida, um teto e vestimenta. E quando eles falam assim para você, poxa, mas não te faltou nada na sua infância, você teve comida, você teve um par de roupa, um teto sobre a sua cabeça. Realmente, você teve tudo isso. Você teve o básico, mas o que te faltou foi o essencial. O essencial que os seus pais narcisistas não te deram e nunca vão poder te dar, que é amor, atenção, encorajamento, validação, proteção, respeito e uma vida de luxo, uma vida com um pouco mais de conforto. Toda criança, independente se ela é narcisista ou não, merece tudo de bom. Merece ter uma infância farta, não só de bens materiais, não só de alimento, mas de amor, mas de paz, mas de encorajamento, uma infância de validação. Porque toda criança merece ser amada e apreciada. Toda criança merece ser respeitada e ouvida. Então, pais narcisistas não fizeram nenhum sacrifício porque eles não se abnegaram de nada por você. Foi você que se abnegou da sua infância por eles. Porque eles sempre tinham que estar em primeiro lugar. E eles tinham que estar sempre acima de você. Você era o último da fila. Eles se regulavam emocionalmente através de você, porque você acaba parentificando teus pais narcisistas. Então, ao invés de eles serem os teus pais, você como criança passa a ser os pais deles.
E eles, como pais narcisistas, não têm maturidade emocional. Então, você, como uma criança empática, você amadurece antes do tempo por causa disso. Porque pais narcisistas, eles agem com tanta estupidez e infantilidade, como adultos que eles são, mais do que você, sendo uma criança. Então, não se deixe ser manipulado, porque não é porque seus pais narcisistas tiveram uma vida difícil que você tem que ter também. Essa frustração é deles, não é uma frustração que eles têm que jogar em cima de você e que você tem que carregar. Pais saudáveis colocam os filhos acima de tudo. Os filhos são a prioridade. E quando pais saudáveis têm uma vida muito difícil, eles não desejam o pior para os filhos, eles desejam o melhor. Pais saudáveis desejam que os filhos nunca passem pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Eles encorajam e ajudam os filhos a serem melhores que eles, a terem uma vida de mais conforto do que eles tiveram. Pais narcisistas não devem ser chamados de pai, porque eles abusam desse poder, dessa autoridade. Eles podem ser considerados cuidadores, mesmo nem fazendo o cuidado direito, mas vamos deixar desse jeito, né? Porque o que pais narcisistas fazem é se apropriar dessa autoridade de pais para explorar e humilhar os filhos. Praguejam os filhos para que os filhos sofram e tenham uma vida pior do que a que eles tiveram. Fazem você carregar um fardo que nem é seu. Fazem você carregar a frustração deles. Querem que você solucione os problemas que eles nem têm a capacidade de solucionar. Então, quando você ouvir esse tipo de absurdo de pais narcisistas, quando eles ficarem jogando essas coisas na sua cara, se lembre de uma coisa, que você também fez sacrifícios. Mesmo que você não soubesse que você estava fazendo. Você sacrificou a sua infância, a sua saúde mental. Você sacrificou a sua habilidade de se sentir seguro e protegido nesse planeta. Você sacrificou a sua liberdade de expressão, o seu querer. Você perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. Você escondeu a sua verdadeira identidade para ser preservada. E isso é muito mais do que suficiente do que pais narcisistas merecem receber. Você fez muito mais sacrifícios pelos seus pais narcisistas do que eles fizeram por você. E a verdade seja dita, você não deve nada a seus pais narcisistas por terem te trago aqui para a Terra, porque você não teve escolha. Então, quando você pensar na sua trajetória, você tem que agradecer a Deus por ter estado contigo na dor, ter te dado coragem, ter te ajudado a ser forte. Agradeça a Deus por ter permitido que você sobrevivesse. Que você não tivesse perdido a cabeça, nem virado mendigo, nem enlouquecido e ido parar no manicômio, nem virado um criminoso. Então, você só tem que agradecer a Deus. Porque da mesma forma que Ele criou pessoas narcisistas, Ele criou você. E Ele permitiu que você sobrevivesse a tudo o que eles fizeram com você, para que você desse o seu testemunho. Porque como eles mesmos diziam, que você foi trocado na maternidade, que você não era filho deles, que era bom que você tivesse morrido, que você foi uma praga colocada na vida deles. Eles enchem o peito de orgulho para te dizer que se arrependimento matasse, eles estariam mortos por ter tido você e te colocado no mundo. Então você vê por aí que eles não queriam nem que nós nascêssemos. Então, quem merece a glória nisso tudo? Deus. Deus é quem permitiu que nós estivéssemos vivos até hoje. Porque pais saudáveis não colocam essa responsabilidade toda nas costas dos filhos em uma criança. Pais saudáveis desejam que os filhos sejam adultos independentes e funcionais. Pais saudáveis preparam os filhos para a vida, sem nenhuma obrigação com eles, sem dívida nenhuma. Quando o filho cresce e vê que os pais estão envelhecendo, os filhos vão dar toda a assistência, porque são gratos. Porque vê o quão excelente os pais foram com eles. Você, quando é criado por uma família saudável, você sabe o amor que você recebeu. Você sabe como você foi tratado. Pais narcisistas não, eles querem te controlar até a sua velhice. Eles querem dar palpite na sua vida. Eles querem te manipular para você ter pena deles. Eles querem ficar te sabotando. Obviamente, se você permitir, né? Porque se você aprender a se impor a tempo, eles não vão se meter a besta contigo. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz: A alma que pecar, esta morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, se você decide ficar zero contato, se afastar dos seus pais, pelos maus tratos que você sofreu a sua vida inteira, isso é um direito seu, isso é válido. Você tem que se libertar dessa culpa, porque os sacrifícios deles por você não existiu. Foi uma escolha deles ter tido você. E eles colocam essa culpa em você propositalmente, porque quanto mais culpado você se sente, mais fácil você é de ser controlado e manipulado. Mais joguinhos emocionais eles fazem com você. Então você tem que crescer hoje na sua fase adulta. Você tem que ser um adulto maduro e funcional. Você tem que ter o seu pensamento próprio, a sua individualidade. Você tem que viver a vida nos seus próprios termos. Porque você não é mais uma criança que tem que ficar embaixo da asa dos seus pais narcisistas. Você pode muito bem se afastar dos seus pais narcisistas e cuidar à distância deles. Você pode perdoar, você pode usar o seu perdão. Quando você passa pelo perdão, você tem compaixão deles. E isso não quer dizer que você vai ficar lá babando o saco, não. O perdão é para você. É para você se reconciliar com o seu passado, com o que eles fizeram com você. Você se reconcilia dentro de você com seus pais. E isso é o que te liberta. Ser um adulto livre, se expressando do jeito que você quer, vivendo em autenticidade. Isso é empoderador e um ato de braveza. Cuidar de si próprio na fase adulta, mesmo que você tenha tido uma vida horrível, isso é um grande ato de amor próprio. E você merece ser feliz, ter paz e ter a liberdade e tudo que um dia foi restringido a você. E se você não teve paz que te deram o que você merecia, hoje na sua fase adulta, é a sua responsabilidade se dar isso de presente.